A Costa do Sol TV a cabo e internet preparou o melhor para você. Agora com sinal digital. É isso mesmo, sinal digital com tecnologia de ponta. TV como você nunca assistiu antes. E o melhor, com preço que cabe no seu bolso. Você quer qualidade de imagem com novidades que só a Costa do Sol tem? Então ligue já para 2646-2350 ou 0800-282-2646. Costa do Sol TV a cabo e internet por assinatura. Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora da Aparecida e a você, meu nobre assinante, está no ar o Lugar no Pódio e o seu legado social. Que bênção maravilhosa! Chegamos à jornada mundial, passamos já, para mim, não, olha, com certeza, vou dizer para você de coração, para mim, a espiritualidade, o que aconteceu esse final de semana na nossa região, mesmo com toda a jornada mundial, com certeza nós não vamos conseguir chegar nem perto, porque foi uma experiência jamais vista. Mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Também queria agradecer a você que nos assiste pelo www.jovemtv.com.br, agradecer a direção da Jovem TV, Lebrinha, Dil, Edson, obrigado pela confiança no meu programa, o pessoal da técnica, os câmeras, muito obrigado por essa parte especial. Você que nos assiste no canal 8, Cabo Frio, no canal 9, Jardim Esperança, muito obrigado por essa força que você dá para o carinho. E a você que me encontra na rua, sempre parabenizando pelo nosso programa. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Abraços a todos da Pastoral da Sobriedade. Infelizmente, 2 semanas não tivemos a pastoral, tendo em vista essa semana missionária e agora a Jornada Mundial, né? Mas queria dizer para você que a partir de segunda-feira nós estaremos já juntos lá na Casa de Maria, a partir das 19 horas. Você que precisa de ajuda, você é usuário de droga, precisa de ajuda. Se você tem alguém na sua família que faz uso de droga, você precisa de ajuda. Procura a gente lá. Nossas reuniões são todas as segundas-feiras, de 19 às 21 horas. Dá uma chegadinha lá. Você não sabe o que fazer. Tu vai aprender, tu vai ver como é que vai dar um jeito na nossa vida. Né? Ajuda muito, muito, muito essas nossas reuniões. Dá uma chegadinha lá que você vai gostar. Também queria mandar um abraço a todos vocês da liturgia da missa das 8h30. Padre Valdir, Padre Ricardo, a todos os mestres, as pessoas que ajudam, participam da missa, ao Padre Ricardo, Padre Valdir, Dona Maria, portuguesa, lá antigo bacalhauzinho, falo sempre, a senhora, manda um abraço para mim, um abraço, beijo especial para a senhora, Dona Maria, tudo de bom. Marina, Dona Luísa, mãe de Marina, um abração especial, a todas as famílias acolhedoras, tá? Que recebemos 99 nigerianos em Cabo Frio, tomaram conta da cidade, fizeram a festa, deixaram uma espiritualidade, uma experiência fantástica para todos nós. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar com você. Sobre o nosso blog, eu quero mostrar para você, pedir licença para mostrar os acessos. E agora há pouco, quando eu saí de casa, eu tirei esses acessos que fizeram a partir, foi feito hoje pela manhã. Aí tá bom, pode congelar, pode congelar. Opa, aí. Hoje, Brasil 60 acessos, Rússia 60 também, Estados Unidos 32, Alemanha 8, Argentina 1 e 1 da Ucrânia. Durante a semana, a gente sempre quer agradecer a Deus,
A gente sempre quer que Deus abençoe a todos vocês que nos auxiliam. Não. Volta aí, pega aí direito. Você que nos assiste longe do Brasil, a gente fica pensando assim, mas como uma pessoa lá na Rússia pode estar assistindo a gente, né? Eu pego o meu programa, o nosso programa aqui, jogo no blog e eles veem o nosso programa. No Brasil, durante a semana, 280 acessos, Estados Unidos 173, Rússia 149, Alemanha 38, Ucrânia 9, Holanda 4, França 2, Reino Unido 2, Portugal 2 e Argentina 1. Daqui uns dias você vai ver, depois da jornada, você vai ver os acessos dos nossos nigerianos, né? Você vai ver. Ó, queria também, isso aqui dá para ver, mas dá uma... Olha, agradecer a todos vocês que participaram dessa campanha do cobertor, tá? Que Deus abençoe vocês. Foi um sucesso maravilhoso. Aí tá bom, tá ótimo. Foi um sucesso maravilhoso, tá? A campanha do cobertor, tá? Queria agradecer a todos vocês. Rico de fato não é aquele que tem, mas aquele que dá. Mensagem que foi deixada aí pelo nosso saudoso Papa Beato Papa João Paulo II. Queria também aproveitar e falar um pouquinho sobre São Pedro da Aldeia. Essa semana, olha aqui o que a gente vai ter em São Pedro da Aldeia, cara. Que coisa linda! Que coisa linda! Aproveitando, o prefeito Cláudio Chubinho, ótimo. Aproveitando, torneio de inverno de São Pedro, a capital da vela, tá? De 27 e 28 de julho de 2003. Primeira regata na Lagoa de São Pedro da Aldeia, valendo ponto para o Mundial. Isso é importantíssimo para a nossa região. O dia que nós tivermos, e já estamos tendo através de São Pedro da Aldeia, nós já estamos tendo, o dia que nós tivermos lançando mais longo isso aí, com mais tempo você vai ver. Também parabenizar aqui, nós tivemos a Feira Regional de São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia saindo na frente aí, rapaz. A gente tá vendo o prefeito, um abraço muito especial. Aí tá ótimo. Um abraço muito especial ao nosso querido prefeito Cláudio Chumbinho, ao vice-prefeito Hélio Rosa, a todos os secretários, tá? Essa iniciativa tá ótimo. Essa iniciativa da regata é a Secretaria de Turismo, não é a Secretaria de Esporte. A Secretaria de Turismo está realizando, então a gente está feliz da vida, São Pedro dando um passo muito grande em relação ao esporte marítimo da nossa região e a gente pede a Deus para que pegue. Pegando, vai ter um impulso muito grande na nossa região. Nós estamos precisando disso, tá? No futebol, o São Pedro saiu na frente, ganhou o Duque Caxiense de 1-0, 1-0 mago, mas ganhamos em casa, saímos na frente, foi uma experiência também muito grande, tá? E também vai ter a corrida do Gaivota, lá a Marinha, o pessoal da Marinha organiza isso no domingo, é uma corrida de 8 quilômetros, começa domingo às 9 horas. Então, as atividades de São Pedro da Aldeia. Beijo especial, queria mandar um beijo para minha mãe, Dona Rita, um beijo, amo a senhora, tudo de bom. Meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus filhos, minha neta Larissa, beijão do vovô para você, seu Hélio, Dona Delmira, Graucilene, minha sogra Dona Nilza, um beijo para a senhora, tudo de bom, tá? Minha mulher Rosângela, beijão para você, está em casa assistindo a gente fica feliz da vida, sabendo, hoje está de boa vida, né? Com os nigerianos aí, ela, olha, estava toda boba. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com o nosso professor Carlos Alberto Sepúlveda. Vou dar uma boa tarde ao nosso querido professor e depois a gente vai conversar, tem uma surpresazinha pra gente. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Prazer, até que fim, né? Pois é, né? A gente ficou adiando, mas agora... Mas também tem não uma é pauta... Não. Mas também não é hoje não, né? Não, né? Depois nós vamos conversar, tem uma pauta... nós vamos fazer um programa depois para saber a história, o legado de Carlos Alberto Sepúlveda. Hoje nós vamos falar sobre a nossa semana missionária, né? Então a gente... Tem sido um momento importante, porque a semana repercutiu, né?
Repercutiu muito É forte. uma semana que vai durar uns 10 meses. É a semana mais longa do calendário. É verdade. Ela vai se espraiar, né? E a gente está deixando esse espaço aqui, o pódio maior, para aquele lá de cima que espiritualidade deixada. Ainda mais né, agora que o Papa está presente. Né? O Aqui representante dele, né? no Rio de Janeiro, no Brasil. O representante maior dele, é verdade. E isso é importante a gente lembrar. E eu queria começar o programa com isso aqui. Preste atenção. Tá no ponto, não? Vê se está no ponto. Vê se dá para... Hã? É programa ao vivo assim mesmo. Isso aí. O vídeo está no ar? Dá para jogar no ar? Vê aí. Vê se dá para jogar no ar. Se não der, não tem problema. A gente vai conversando. Mas, professor, que coisa que esses nigerianos deixaram com a gente, professor? Pois é, rapaz. Bom, é um fato realmente surpreendente. E novo na cidade, né? Em qualquer lugar ele seria um fato surpreendente. Uhum. Mas mais surpreendente foi entre nós aqui. Né? É verdade. Os nigerianos são africanos, subsaarianos, quer dizer, é aquela... Pode joga no ar, pode jogar no ar um pouquinho. Pronto, olha aí que bonito. Esse é o bispo, né? Esse é o bispo. Tá sem som nosso. Tira o som. Olha, só esse início aí já mostrou tudo. É verdade. Como eu ia te dizendo, são africanos. Isso quer dizer muita coisa, né? A África subsaariana, quer dizer, aquela África abaixo do deserto do Saara. Aquela África de cima é uma África diferente, ela está voltada para a Europa, ela está mais próximo da Europa. Tem os grandes Emirados Árabes, ali sempre teve muito dinheiro, é uma cultura muçulmana, fundamentalmente islamita. Mas a África subsaariana, a África negra, que a gente diz, é um continente muito sofrido, né? Eles foram devastados pela cobiça dos países europeus, sobretudo da colonização, né? Eles foram devastados, eles foram invadidos. Quem descobriu essa África foram os portugueses no século XVI e viviam da escravidão, da captura do negro para escravizá-lo. Tanto é que trouxeram até para o Brasil, né? É verdade. O Brasil tem uma marca interessante nisso. 37% dos negros que vieram na diáspora, quer dizer, obrigados, né, que vieram para a América Latina, a América inteira, do Alasca à Patagônia, 37% dos negros vieram para o Brasil. E, por exemplo, 6% para os Estados Unidos. Quer dizer, de cada 100 negros que vieram para a América ser escravos, 37 acabaram aqui. E nos Estados Unidos, apenas 6. E os Estados Unidos já têm um presidente negro. A situação do negro nos Estados Unidos é muito mais favorável. Uma conquista muito grande, né? É muito mais favorável que a situação do negro no Brasil. É verdade. E nós somos uma nação negra. Nós somos o segundo país do mundo segundo continente do mundo a ter mais negros. Só perdemos para a África. É verdade. E a Nigéria, em especial, é um país relativamente pequeno, ele tem 920 mil quilômetros quadrados, é uma coisa mais ou menos com o Rio Grande do Sul, mais Santa Catarina, aquela região ali, em que habitam algo em torno de 180 milhões de pessoas. Você vê que o Brasil tem 195 milhões, mas só que são 8 milhões de quilômetros quadrados. Lá são 920 mil, quer dizer, 8 vezes mais gente na Nigéria do que no Brasil. Isso tem um impacto terrível, um impacto na alimentação, porque você não tem terra para plantar, ela está ocupada, a densidade demográfica é absurda. E um país que vive um dilema terrível, porque a África, devido a essa invasão ocidental, não formou Estado, como nós entendemos, ainda é uma sociedade tribal. Só a Nigéria por isso que existem esses conflitos tribais, né, entre eles. Porque eles não reconhecem ainda, com exceção da África do Sul, que é um país já avançado, essas figuras que constituem a república, a democracia, a nação, o legislativo,
o executivo, o judiciário, interdependência de poderes, nada disso chegou lá. Vem chegando a partir dos anos 60. A própria Nigéria se tornou independente recentemente, né? Então, o que ocorre é que essas populações foram devastadas há 5 séculos, pela caça, predando. Quando se descobriu diamante e petróleo, foi pior ainda. O que fizeram com Angola foi uma coisa absurda. Até hoje, caminhar pelas ruas de Angola, você pode explodir uma bomba, uma mina. Que não existe, né? Até hoje, né? E na Nigéria há cerca de 200 dialetos. Isso quer dizer que se você andar, cada 2 quilômetros que você anda, é uma língua diferente. É como se uma pessoa saindo do centro e fosse para Jardim Esperança, quando chegasse lá, estava falando outra língua. Não entendia a língua de cá. Só aqui na nossa presença, eles numa missa só, eles fizeram 4 ou 5 dialetos diferentes. Exatamente. Então, viveram acossados por golpes de Estado violentíssimos. E ainda há riscos. O norte da Nigéria tem uma presença muçulmana muito, muito forte, e o diálogo entre o cristianismo e o islamismo está longe de se tornar civilizado. São diálogos tensos, né, difíceis. E os nigerianos, então, vieram para cá, foi uma bênção, um presente. Presente de Deus mesmo. É uma dessas coisas que só acontecem, e só pode ser explicada como um fenômeno de Deus, né? É verdade. E eles são afetivos, profundamente afetivos, mas muito carentes, né? Os nigerianos, como os negros africanos de modo geral, eles sofrem desse temor de não serem aceitos, né? Porque, na verdade, a entrada dessa civilização no mundo foi forçada. Né? Você me perdoa, o padre Zacarias, ele falava para mim que eles esperavam ser bem recepcionados, mas aqui eles tiveram uma vida de rei. Todos eles se sentiram, as mulheres se sentiram rainhas e os homens se sentiram reis, porque eles foram, nós fizemos com ele acima da expectativa. Por falar no nosso querido padre Zacarias, queria mandar um beijo muito especial para ele, para todo o grupo da Nigéria. Tenho certeza que pós a jornada ele vai nos assistir. Deixa a sua saudação em inglês para todos eles, que ele com certeza vai assistir. Eu costumava dizer para eles, cumpra a lei de Deus, be happy, seja feliz. É verdade, é verdade. Mas é difícil para eles o cotidiano, não é uma decisão tranquila. Até hoje eles podem ter o temor de, quando voltar para a Nigéria não existir mais, porque as tensões entre as nações, as fronteiras, são muito complicadas, né? Então eles têm essa carência, essa necessidade de se sentirem aceitos. E às vezes você diz uma palavra, um gesto, ele toma como uma recusa, eles ficam imediatamente tocados. Então é preciso um trato com eles muito delicado, não é? Porque eles são profundamente sofridos. O que o mundo fez, inclusive católicos, né? Nós católicos não fomos muito generosos com a África. Agora não. De 1960 para cá, a Igreja reverteu essa posição. O Papa, o João Paulo, nosso beato, pediu perdão. Verdade. Com o que os católicos fizeram com a África. Verdade. Estou falando dos católicos do século XVI, XVII, XVIII, até XIX. Hoje não. Hoje a igreja que mais cresce no mundo é a igreja africana. Africana, é verdade. É onde os católicos têm uma imensa aceitação, né? E isso, ao mesmo tempo que nos alegra como católicos, nos chama para uma reflexão e um pedido de perdão, né? E Cabo Frio percebeu isso, né? Percebeu que nós católicos devíamos alguma coisa a esse povo que aqui esteve. E a cidade revelou a sua melhor face. O que mais me impressionou, professor, você me perdoa eu até cortar, o que mais me impressionou
foi que a maioria das famílias acolhedoras, pouquíssimas mesmo, falavam inglês. Mas se entenderam maravilhosamente através do amor de Cristo. Foi a língua do coração, né? É verdade. A gente não diz que é bom saber de cor é saber de coração. É verdade. Onde os afetos se transitam, né? E naquela abertura, porque é difícil você selecionar o momento que mais emocionou. Mas para mim, eu tenho 2 momentos que me tocaram. A chegada deles, a chegada. Chegada 3 horas da manhã. Quase 2, né? Quase 3 horas. Quase 3 horas. Madrugada dentro. Os meninos fizeram aquele corredor com as bandeirinhas do país. E quando eles entraram na igreja e sentiram aquela acolhida, a vibração, né? Muito forte. É tudo que eles precisam. E você vê, as nossas economias não ficaram no vermelho por causa disso. É verdade, é verdade. Porque eles não exigiam luxo, né? Eles queriam ser aceitos. Né? De modo geral, o ser humano precisa ser aceito. Né? É verdade. Nós somos animais gregários, como se diz, quer dizer, nós precisamos viver em conjunto. Nenhum de nós é capaz de viver só. A solidão de um ser humano é uma ficção. Uhum. Nós somos pessoas de relação, nós temos relações com uma outra o tempo todo. Toda a nossa vida é uma vida de relação. Claro que a primeira e mais profundo vínculo que uma pessoa tem é com Deus. Se esse vínculo se perde, você perde tudo. Você perde a fé, perde tudo. Você perde tudo. Esse é o maior vínculo que a gente tem. É verdade. É com Deus. E se você perde essa relação, você cria esses pequenos demônios que estão por aí, né? Quebrando coisas, matando, ferindo, matando criança de 5 anos porque chorou. Né? Essas pessoas perderam o seu vínculo com Deus, e Deus é tão generoso que sempre permite que elas recuperem esse vínculo, embora eu acho muito difícil esse tipo de gente recuperar algum tipo de vínculo. São pessoas más. Ali, o que nós fizemos, nós católicos? Restauramos os nossos vínculos. E aí aconteceu um fato interessante. Os momentos em que a gente está vivendo, na cidade, no mundo, no Brasil, são momentos muito tensos. As ruas estão tensas. Né? É verdade. As ruas estão nervosas. Né? Então, tudo se torna uma ameaça. Né? Outro dia mesmo, a secretária de Educação aqui da nossa cidade suspendeu as aulas porque havia a possibilidade de ameaça de uma passeata. Algumas pessoas criticaram, eu acho injusto. Se eu fosse o secretário, eu faria a mesma coisa. Eu também faria. Porque eu não sei. Né? É verdade. Então está tudo muito tenso, está tudo muito incerto, as pessoas estão com medo, né? Às vezes até de sair às ruas. Então aparecem essas pessoas estranhas, né? De uma outra cultura e que tem em comum conosco Roma, né? O coração romano. Né? Que você vê o nome dos nossos sacerdotes, o primeiro e o terceiro nome são tribais, impronunciáveis, mas o do meio é sempre romano. É sempre romano, né? Exatamente. Charles, né? Zacarias. Jude, Zacarias, né? O meu padre era Ciriacos. O nome do meio é romano, porque no momento em que eles são padres, eles são romanos. Exatamente. Né? Eles devem obediência a Roma, que é uma cultura como a nossa. Né? Nós também somos romanos. Nós somos frutos do Império Romano, nós falamos uma língua romana. Então, o que aconteceu? Essa relação afetiva, ela foi se tornando densa, né? Forte, e houve essa empatia de pessoas que, uma convivência curta, em termos temporais, 5 dias no máximo, né? 5 dias. O segundo momento que me surpreendeu foi justamente o da despedida, né? Em que eu vi uma família inteira aos prantos. A filhinha, o menino, o pai, a mãe, a avó. Não havia ali quem não derramasse alguma lágrima. Ali, naquele momento de despedida, a cidade representado pela fé católica, pelos os católicos comprometidos, né?
não teve uma pessoa que não chorasse. Que não chorasse, foi verdade. Foi um momento realmente excepcional que a cidade ofereceu para nós. Quer dizer, nós recebemos numa bandeja de prata a hóstia da solidariedade, a comunhão da solidariedade. E ao melhor de Cabo Frio se apresentou. Quando eu decidi vir morar aqui, eu pensava nesta cidade que eu vi. Me perdoa, você até comentou isso comigo numa das missas que a gente estava... Aquela cidade que eu escolhi viver. E até, desculpa se eu até comentou comigo, que foi o seguinte, você vê, nós nos conhecíamos, hoje nós somos amigos em relação a essa proximidade. Exatamente. Com Cristo. E eu fiz uma série de novas amizades. É verdade, né? é verdade. Aprendi a ter uma admiração enorme por a professora Sandra, Marilza, pela maneira integral com que elas se atiraram à tarefa. Maneira ímpar, né? Elas... Ímpar. Não houve meio termo com elas, né? Integral. E ela cobrou isso da gente. Eu me lembro das primeiras reuniões, eram engraçadíssimas, porque parecia uma coisa de doido. Eu não sei quem vem, não sei o que vai ser, não sei que dia, não sei que hora, não sei como vão chegar aqui. O que eu estou fazendo Eu só aqui? sei o seguinte, você tem que se virar. Qualquer um levantava e ia embora. É verdade. Então dá licença. É verdade. Ninguém, ficou todo mundo atento. E as coisas foram acontecendo, as notícias foram chegando. Aí houve aquela reunião que ela diz, olha, são nigerianos. Eu imediatamente disse, mas isso é uma oportunidade enorme que nós estamos recebendo de resgatar aquela relação preconceituosa, né, menor com os nossos irmãos negros africanos. Isto foi feito aqui. Eu via as pessoas se abraçando, se tocando, se querendo, se beijando, chorando. Não havia diferenças. Olha, Bigode, Mr. Mustache. Como Madame Bigode. Madame Mustache, Mr. Mustache. Olha, eu raramente vi uma sociedade tão sem preconceito quanto aquele grupo que estava ali. É verdade. Professor, e com um detalhe fundamental, o que o senhor falando agora me trouxe à mente, membros de nossa comunidade, ali nós tínhamos juízes, promotores professores, advogados, mestres de obra, pessoas todos iguais em um só sentimento. De apoio àquela sociedade. Incrível. Um sentimento que você passa por alguém acolhedor do Jardim Esperança, fala a mesma coisa. Você fala, que estavam com pessoas completamente diferentes. Passa por São Pedro da Aldeia, hoje estive conversando, fui à igreja, conversei com o padre de São Pedro da Aldeia e ele falou a mesma coisa, o mesmo sentimento que nós tivemos, eles lá sentiram. De fraternidade. Mas conosco foi especial. Foi especial. Porque nós não trouxemos ninguém que tem uma cultura semelhante à nossa. Quando você recebe um venezuelano, um argentino, é latino-americano, nós estamos no mesmo barco. É só hablar com o espaço. Nós já começamos a relação com 5 quilômetros de caminho. Já. É verdade. Com eles, não. Eu tenho até receio, não sei, mas eu tenho a impressão que boa parte dos nossos companheiros não tinha a menor ideia do que era Nigéria, onde é que ficava, o que é isso. Talvez aquela ideia estereotipada de que um africano é todo igual. Não é, eles têm os seus nichos culturais. Né? E quando houve aquela apresentação na praça, que os africanos colocaram a selva no palco, a dança deles é o jungle, quer dizer, a selva, que eles trazem para... Ali eu vi o tigre, a pantera, né, os pássaros, a cobra, no movimento do corpo. Todos eles. É aquela relação do humano com o animal, mas ambos são irmãos. Há uma fraternidade do animal com o humano, coisa que o branco perdeu. Tanto que nós, agredimos, matamos animais e tal. Eles têm uma relação muito mais próxima, né? Porque afinal, no caso da África, as marcas da memória tribal persistem. Né? Eles não se desfizeram dela. O nosso caso é diferente. Nós já não temos mais nenhum laço qualquer com os índios originais do Brasil. Eles mantiveram esses laços.
É verdade. Então é uma riqueza antropológica fenomenal. Fenomenal. Né? Bom, aí o que aconteceu com a cidade? A cidade mudou. Eu vinha caminhando com o meu peregrino, porque eu moro perto, eu vinha caminhando com ele. O orgulho que as pessoas tinham em ver um cabo-friense conduzindo um peregrino. Como se dissesse, aquele cara ali está cumprindo o meu papel. Eu não estou porque eu tenho que trabalhar, eu não posso, mas ele faz por mim. Eu tenho relatos de pessoas que levavam o peregrino para jantar e o restaurante não cobrava parte do peregrino. Fantástico. E chegava para a pessoa e dizia assim, olha, a parte dele nós damos de presente. Que maravilha. Você vê como... Mexeu com a cultura nossa, né? E a cidade de Cabo Frio também não viveu momentos tensos com essas questões políticas, que são sempre muito ruins, né? Porque quem está preocupado com a salvação da sua alma ou a salvação das almas alheias, não consegue esse negócio de política. A política dilacera demais, fere sentimentos, famílias se esgarçam, né? Por nada, né? Pelo poder, isso infelizmente é do jogo. Aí, mas a cidade fica feia, ela fica sofrida, né? É uma ferida aberta e que não se tranca, as pessoas vão lá e dão um toquezinho na ferida sempre que podem. Ali não. Ali houve uma relação de fraternidade verdadeira, né? De troca de carinhos e de experiências, e todo mundo virou filho de todo mundo, né? É verdade. E desapareceu aquela tensão, a cidade ficou leve. Né? Inclusive, todas essas suas palavras, a gente revendo, passando o filme na mente da gente, a gente lembra, no momento quando a gente passava com o trio elétrico, com as músicas nigerianas, a dança deles na rua despertava atenção e a gente sentia na população da nossa cidade o afeto, o amor, o carinho, a coisa como se fosse verdade, nossa. Verdade. Eu percebi isso, eu senti isso muito. Eu também senti. E isso ia para as nossas missas, né? Uma das missas, a missa do envio, sábado à noite, eles avisaram antes, né? Foi essa, inclusive essa que a gente pensou um pedacinho ali. Que eram fazer um ritual para a missa deles. Se você encontrar esse ritual, essa dança aí, passa pra gente. Passa. É uma missa. Essa não é tão radical porque o cardeal Ratzinger, proibiu esse tipo de missa, mas está em negociação, eu acho que com Francisco ela volta. É a missa luba. A missa luba ela é toda cantada em dialeto africano. E ela é toda dançada, com aquelas roupas típicas do país. Não é? Há um CD bonito sobre os cantigas da missa luba. Ela ficou censurada durante um tempo, mas está retornando, com certos rituais mais alegres, mais africanos, né? E eu tenho a impressão que com o Papa Francisco essa questão vai voltar a ser discutida e nós teremos oportunidade de ver expressões de missas, desde que você não perca o essencial de uma missa. Lembrando, professor, nós estamos conversando com o nosso querido professor Carlos Alberto Sepúlveda, e sobre o que aconteceu na nossa cidade a semana passada. Essa semana que se encerrou, quando nós recebemos 99 nigerianos. Mas o que o senhor, professor, acha o nome do nosso programa, ele é singular, não é? Uhum. O lugar no pódio e o seu legado social. Você acha que vai ficar um legado dessa presença do nigeriano? Eu acho que com um jovem, né? Eu não sei se vai ficar um legado social, é muito pouco tempo para dizer isso, mas vai ficar um legado afetivo. Quer dizer, a possibilidade de você conviver com pessoas diferentes de você e sem se sentir ameaçado, porque isso é muito uma coisa do homem moderno, né? E do homem ocidental de modo geral. A diferença nos ameaça, né? Se você detecta alguma coisa que é diferente do que você está acostumado a ver, automaticamente você se sente ameaçado. Isso é da condição humana. A gente tem que lutar contra esse sentimento, até de proteção, né? O homem é uma espécie frágil, né? Se você compara o homem com a formiga é mais forte.
porque ela é capaz de carregar 5 vezes o seu próprio peso. É verdade. E nenhum de nós levanta 5 vezes seu próprio peso. É verdade. Então, tudo aquilo que nós não compreendemos, que não faz parte dos hábitos cotidianos, nos ameaça. E nós temos esse impulso de defesa, primeiro negando, né, a existência daquela coisa que ameaça. Segundo, menosprezando, considerando menor. Ora, os negros africanos são muito mais diferentes do que, digamos, os argentinos, né? Então, nós nos defrontamos com uma cultura constituída por diferenças. Eles vieram trajados com a sua roupa diferente, eles falavam um inglês diferente, né? Mas na alimentação algumas diferenças desapareceram. Deixou, inclusive, alguma coisa diferente comigo diferente aqui para agora. você, exatamente. É verdade. Então, aí o que aconteceu? O Cabo Frio deu uma grande lição de tolerância, né, e de fraternidade, porque disse, são diferentes, sim, mas não me ameaçam. É verdade. Professor, o que mais também me chamou a atenção foi a responsabilidade dos jovens numa missão tão sublime, numa missão onde não se sabia o que iria acontecer, onde a incógnita ela era preponderante. Claro. Os jovens se sobressaíram e absorveram tudo como nada, como se não tivesse obstáculo. Olha, felizmente, e é claro, quem vai dar ao catolicismo a condição de continuar sendo uma grande religião é o jovem. Lógico. Né? Eles são tudo, né? Eles são tudo. E esses meninos e meninas são maravilhosos, eles são a paixão da minha vida, eu adoro eles, né? Eu me sinto muito bem do lado deles. Eu me lembro uma vez que o Nelson Rodrigues estava num programa de televisão e alguém perguntou para ele, Nelson, que conselho você daria aos jovens? E o Nelson, daquele jeito dele irreverente, disse assim, envelheçam o mais rápido que vocês puderem. Eu digo o contrário, nunca envelheçam, né? Fiquem sempre... E todos nós carregamos um jovem dentro de nós, uma criança. É verdade. E a coisa mais... Já temos a experiência que nós nós E a coisa fomos mais jovens. Importante de uma pessoa é não matar essa criança que vive dentro dela. De si. É verdade. Quando Jesus disse que para entrar no reino dos céus, você tem que ser como uma criança, só as crianças entram no reino do céu diretamente, sem julgamento prévio. Ele estabeleceu também uma condição, a condição da inocência. Não é da ingenuidade, é da inocência. É verdade. Quer dizer, não julgar para não ser julgado, né? Não ser precipitado nas suas escolhas, respeitar a dor alheia, dividir a felicidade. Tudo que nós fizemos. Então, eu estou muito orgulhoso da minha cidade. Eu escolhi Cabo Frio. Eu não nasci aqui, eu escolhi. Eu confesso que eu andava triste com a cidade. Nos últimos 10 anos, a cidade ficou muito dilacerada por uma disputa polarizada entre políticos. Isso me deixava muito triste, porque eu mesmo perdi 2 queridos amigos em função disso, dessa bobagem, né? De escolhas, enfim. Todas as pessoas têm direito às suas escolhas, mas aí o que a gente viu com os nigerianos? Acabou, né? Ali era o Cabo Frio fraterno, parceiro, amigo, e fez jus ao hino. Agora eu sei por que o hino fala forasteiro não é forasteiro nessa terra. Ali não tinha forasteiro mesmo. É verdade. Era todo mundo igual. Já que nós falamos do nosso Pai Maior, falamos de Jesus, alguém, pela primeira vez, usando os microfones da rede mundial, falou ontem, peço licença, não tenho ouro nem prata, mas tenho o que é de mais sagrado, que é Jesus Cristo. Pois que coisa fantástica. Pois é, e ao mesmo tempo Você lembra simples. quem foi esse alguém? O nosso, como os meninos dizem, sabe como é que os meninos estão chamando ele? Papa Chico. cheio de intimidade. Papa Chico. É verdade. Olha, o Papa Francisco é uma coisa muito séria. O Papa Francisco não crê em Deus. Ele sabe
que Deus existe. Que Deus existe, é verdade. Bem tocado, bem Entendeu? lembrado. Ele não crê, ele sabe. Então ele tem essa força, ele tem carisma. E ele, sobretudo, um homem simples. Ele diz coisas importantes com palavras que você entende. Professor, as coisas acontecem com o nosso Papa de uma forma, coisa de Deus. A gente jamais você poderia acreditar que o Papa iria pegar um posicionamento no meio do caminho. E ele não se fechou, abriu o vidro do carro Há quem diga que ele adorou, né? Eu tenho minhas reservas, eu achei uma irresponsabilidade aqui, pelo amor de Deus, mas ele é Deus. Mas no próprio Então, Papa Móvel, quando ele Ele passou, é Cristo da Terra. ele fez questão de não usar Defesa. nenhuma proteção especial, não usou nenhuma proteção especial, e ele fazia questão de no Papa Móvel levar a mão para o lado e cumprimentar, bater na mão das como pessoas. os jovens fazem. Como os jovens fazem. O Francisco é uma coisa muito séria. Eu já conhecia o cardeal Bergoglio, né, de outras ocasiões. Sempre tive uma mística, né, porque ele parece aquele cara que você procura domingo à noite para dizer alguma coisa que está te incomodando e ele vai te ouvir. Ele é uma pessoa que você gosta de falar com ele. Né? Qualquer pessoa mais tímida que seja, por mais reservada e por mais cautelosa, se olhar para ele, fala tudo. É verdade. Ele é vocacionado mesmo, né? É uma vocação. E é um homem corajoso, de convicções fortes, Fortíssimo, né? Porque para ele tomar as posições que e ele está toma, fazendo já uma reforma. A coisa que mais me conquistou no cardeal Bergoglio foi no seu primeiro discurso, que ele disse simplesmente, ele entrou, pegou o microfone, aquela multidão, Buonasera. Isso é o que o trabalhador diz quando chega em casa, para a mulher. Isso é o que você diz para o seu vizinho. bom né? dia, boa tarde, boa noite. Coisa mais simples do mundo. Então se esperava um discurso empolado de um grande teólogo, que são necessários. Claro, a igreja precisa seus fundamentos, né, teóricos, como o cardeal Ratzinger, mas no caso de Francisco, ele é um pastor. Então, quando ele diz que não traz ouro nem prata, o que ele traz é Jesus, ele abre uma diferença monstruosa em termos de... Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, olha, para de julgar as pessoas pelos que elas são capazes de comprar. Para de gostar de uma pessoa ou não gostar em função do seu poder de compra. Para de chamar de doutor o cara que tem um carro novo. Ou o cara que só está de terno e gravata. Começa a olhar além dessas aparências. Né? O que se gasta hoje no mundo para parecer, né, rico, parecer poderoso, parecer soberano. Né? Existem até formas de você gerar comunhões, gerar rituais para ficar rico. Né? Olha, não é nada disso. Fazendo uma comparação, longe, mas se aproximando daquilo que aconteceu com a gente, demonstrou um pouco o nosso bispo nigeriano John. Não, você está falando em legado, mas tem um legado que ficou, é o seguinte, famílias que receberam esses nigerianos, quando eles foram embora, as famílias ficaram mais fortes. Elas se amaram mais, se respeitaram mais. Muito bem lembrado. Se quiseram mais bem, né? Se sentiram mais próximos ainda. Se juntaram mais em Filhos casa. ficaram mais filhos, pais ficaram mais pais, mulheres ficaram mais mulheres, esposas mais esposas. As pessoas reforçaram seus papéis, porque passaram por uma experiência em que elas viram o que significa para o outro aquela condição familiar, né, generosa. E se o Brasil é isso, eu acho que é. Eu acho que o Brasil é assim. Né? O Brasil é essa coisa assim, aberta, livre, né, com tolerância. É que às vezes a gente entra nos becos sem saída meio ferozes, né? Às vezes essa violência urbana, esses atalhos que a gente não compreende muito bem.
Mas na nossa essência nós somos isso que o Cabo Frio mostrou. E eu acho que a sociedade percebeu isso, a cidade está leve, né? As pessoas estão felizes. Quem participou da experiência tem muito para contar, né? Porque é uma longa história. Que E as o coisas mais importante, professor, o mais importante é que não foi só nós, da terceira idade. Os jovens, eram garotos de 10 Principalmente os anos, jovens. 12 anos, 20 anos, 25. Foram jovens que sentiram essa nova espiritualidade. ganharam um irmão diferente, né? E viram o quanto eles se querem, né? Porque a moeda de troca entre nós era o afeto. E a irmandade dentro da igreja, como mudou, como foi uma coisa totalmente diferente. É verdade. Nós não seremos mais os mesmos. É isso mesmo. Não há como passar por essa experiência e ser a mesma pessoa. E nós certamente seremos melhores do que fomos até eles aparecerem por aqui. É uma espécie de dom, né, de presente de Deus. Diz, olha, toma isso aqui para você ver o quanto você é melhor do que as pessoas pensam. É verdade. Ou do que você mesmo pensa. É verdade. Não é? É verdade. E isso foi muito bonito. Eu sinceramente, estou muito feliz de ter participado. Eu que não sou da cidade, não tenho uma frequência mais habitual dentro da igreja. Minha mulher é muito mais católica do que eu. Eu vou muito por ela nesse ponto. Mas a gente viu que de hoje para diante, ou desse momento para diante, essas pessoas não me são mais indiferentes. São irmãos. Né? Nós passamos por uma coisa tão profunda que eu não posso deixar de dizer, olha, você de hoje em diante é meu irmão. É verdade. Professor, eu queria também aproveitar, tenho certeza que você também vai deixar a sua mensagem, parabenizar a todas as famílias acolhedoras, parabenizar o Sidney Marinho, O Sidney que fez um trabalho fantástico. O Sidney tem um acervo hoje de algumas horas de imagem que é de uma preciosidade enorme, do ponto de vista midiático, antropológico, educacional. Ele tem um material que qualquer departamento de antropologia, de religião, de teologia, de educação gostaria de ter. Eu espero que ele edite esses CDs, porque eu gostaria de comprar e ter comigo para dar aula, É verdade, para fazer palestra, entendeu? Sobretudo o movimento negro, que eu, aliás, aí eu gostaria de fazer uma curiosidade minha, eu não vi ninguém do movimento negro. Bem lembrado, professor. Aliás, do espaço cultural não apareceu ninguém. Isso aí é muito triste. É triste. Porque é um evento fundamentalmente cultural. Eu, por exemplo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Depois, mais tarde, a gente vai ter as convivências com o Papa, depois da jornada com o Papa, com o nosso pároco, depois da jornada, a gente vai ver. Nós temos a grande oportunidade de fazer um grande... Eu pessoalmente, me perdoa a palavra mas falando Brasil e Nigéria. O intercâmbio de futebol. Olha, isso é um produto importante. E eles são bons de bola. Né? A gente pode fazer tantos e tantos outros intercâmbios que eu acredito que quando a igreja disser assim, nós vamos à Nigéria, vai ter um avião fretado só de Cabo Frio, porque foi a coisa mais maravilhosa. Olha, para você ter uma ideia, eu digo para você, olhando para você, não existe palavra para passar para vocês o que foi mais importante. Todos os momentos foram importantes. Concorda comigo? Todos, cada um com seu peso, seu momento, mas no conjunto, todos significaram algo. É verdade. Todos tiveram um significado, uma importância. E a gente sabe do que a jornada é capaz. A gente tem a certeza absoluta do que a jornada é capaz. Eu acho que tem alguma coisinha estranha aí. O que está falando sou eu. A imagem do professor está ali. Mas é bom. Eu falei, é bom. Mas o programa ao vivo é bom por isso, né? É bom por isso. O que a gente vai fazer? O programa ao vivo, Aliás, eles falavam muito
o sonho deles era a camisa da seleção brasileira, né? Eu quase matei o padre Eu dei uma Zacarias. para o meu com o número 10, ele falou Neymar, eu falei, não, Pelé. Foi o que eu falei, eu pedi Pelé. aqueles meninos, esqueço o nome dele, aquele escurinho que é auxiliado, está fazendo... Eu esqueci o nome dele. Eu pedi para que visse o número que ele mais gostasse. Aí ele me enviou uma mensagem número 10. Eu fui na loja, pedi para pegar uma camisa oficial da seleção brasileira, sem número, mandar colocar o número 10 e botei nas costas. Padre Zacarias. Aí eu virei para ele assim, obviamente tudo isso via o tradutor do Google, né? Tradutor do Google. Padre, o senhor já jogou na seleção brasileira? Ele olhou para mim. Padre, o senhor já jogou na seleção brasileira? Ele olhou para mim. Por quê? Eu digo, porque a CBF mandou essa camisa aqui pro senhor. Quando eu disse a CBF, ele deu um pulo. Oh, my God, my God. Foi assim uma coisa... E tem um detalhe. Se o que eu pudesse fazer mais e mais para deixar de lembrança para eles, eu faria. Foi um grande momento da história de Cabo Frio. Isso jamais será esquecido. E a nossa paróquia está de parabéns, porque realmente foi um dos trabalhos mais bonitos que eu vi de participação religiosa. Foi uma coisa realmente muito bonita. Eu acho que... eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que muita gente da igreja vai até... Desculpa, Padre Valdir, mas até o senhor ficou até mais simpático com todo mundo. Não, isso é injustiça. Padre Valdir estava numa alegria no final, uma felicidade. Eu imagino a preocupação dele. Olha, a tensão, eu imagino a tensão. Gente, é muito. Tensão porque, e a responsabilidade. Dando certo, todo mundo como divide. deu, todo mundo. Agora, se desse errado, era ele. É verdade, é verdade. Eu também, se eu tivesse numa situação dessa, eu não ia rir muito, não. Agora, quando a gente olha o sucesso, ele tem toda a razão de estar feliz. Mas a gente olhando, professor, a gente tem mais aí uns 4, 5 minutinhos, a gente olhando direto para aqueles nigerianos que vieram aqui, nós tivemos um bispo que, você conversando com ele, você não dizia que ele é bispo. Nós tivemos um arcebispo que você conversando com ele dizia que ele era arcebispo. Nós tivemos 2 auxiliares, irmãos, por sinal, o Charles e o Zacarias. O Zacarias, um dos que ficaram na minha casa, e o Charles, eu não lembro na casa de quem que ficou, mas eles demonstrando uma grandiosa espiritualidade e uma simplicidade fora do comum. Uma coisa não vista aqui em nossa cidade. Isso foi importantíssimo, não foi? Eles têm muita... A espiritualidade deles é diferente da nossa. A nossa é um tanto reflexiva, porque nós somos ocidentais, viemos de uma cultura europeia, carregada de racionalidade. Então nós costumamos ser muito para dentro com as nossas coisas, né? Nós até achamos que a espiritualidade se revela no silêncio, na contrição. Eles não. A alegria ele expressa no corpo imediatamente. Quando eles sentem alguma coisa feliz, eles pulam e dançam. É verdade. Eles têm que mover o corpo. É verdade. Não é? Quando você apresenta a ele alguma coisa bonita, eles imediatamente mexem, movem o corpo todo. É não é? E dizem, e são espontâneos. Às vezes você estava conversando, minha mulher, eu e o padre, jantando ou tomando, ele comia alguma coisa boa. De repente ele fazia um silêncio assim, aí nós ficávamos quietos, daqui a pouco ele explodia e dizia, eu estou muito feliz. I'm happy, 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 happy. E saía pulando. É verdade, é verdade. Quer dizer, eles têm necessidade dessa expressão de felicidade, não no universo intelectual. Isso, infelizmente, eu não consigo, eu não sei nem dançar. Minha expressão corporal é nula. Mas a minha formação toda sempre foi de muita leitura. Eu sou esse tipo para dentro. Não é? E eles não, eles são essa coisa para fora, espontânea. E é graças a isso que a gente tem samba, escola de samba, cultura negra. É verdade. Né? É verdade. Essa cultura do agito, da festa, das roupas explodindo de cores. Né? O branco europeu usa um terno cinza.
Eles misturam todas as cores possíveis num turbante, numa forma, quer dizer, é uma cultura do gestual, do explosivo, toda, né, abrindo de dentro para fora. É verdade. E aí nós aprendemos muito com isso. Professor, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria te fazer uma proposta. Durante esse período, que a gente vai ter aí mais um mês e pouco, de comentário a respeito da jornada, comentário a respeito dessa grande participação nossa como acolhedores. Eu queria convidar para a gente sempre ter, o senhor está com a gente aqui às terças-feiras, para tecer os seus comentários bem colocados. Bom, é evidente que não posso toda terça, toda terça, mas lógico. Se você me avisando com uma semana, eu me disponho. Então tá bom. Tá bom? Eu arranjo disponibilidade. Afinal, é tudo pertinho aqui. E né? depois a gente vai ser conforme a própria igreja já solicitou, para que a gente faça uma grande reunião. Isso eu acho fundamental, trocar essas opiniões. E seria bom a gente também, que tem essa facilidade de se expressar na imprensa, a gente aproveitar o senhor, o Sidney, o pessoal, para a gente fazer uma mesa redonda, para tirar isso seria muito bom, coisa diferente. Porque são diferentes ângulos, né, da mesma questão. Porque cada um vê de uma maneira diferente. Né? É verdade. Até mesmo aqueles que falavam inglês, enxergam, nem todo mundo enxerga pelo mesmo horizonte. Cada um tem a sua maneira de enxergar. Mas dizem que toda a experiência profunda do homem acaba em discurso, acaba numa narrativa. Né? É verdade. Vira um poema, vira um romance, vira uma obra literária, né? Isso foi um momento importante, isso tem que virar um discurso, uma narrativa, né? Um poema épico, enfim. E é importante porque a riqueza é enorme, há muito ainda para ser dito e para ver. Porque cada dia isso é revivido nas pessoas, né? Então, salve a Nigéria? Salve a Nigéria. Salve a Nigéria. Hoje, eu queria deixar o senhor à vontade para... dizer que eu agradeço muito ao meu amigo Bigode aqui, a estar com ele, nesse fim de tarde, que é uma hora boa para conversar coisas mais leves, né? E dizer que estamos juntos aí no que precisar. Tá bom, eu agradeço. Tocar o barco. Você tem o samba da jornada aí? Dá para encerrar com o samba da jornada? Não? Tá? Então eu vou agradecer ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora da Aparecida e a você, meu novo assinante. Eu quero dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as terças-feiras, de 3h30 às 4h30 da tarde. E fique com essa mensagem maravilhosa que é o hino da jornada mundial. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Sou marcado desde sempre